sobre restrição de crescimento intrauterino. Tudo que eu for falar no decorrer da aula é com a gestante ainda grávida. É tudo que a gente faz ainda na gestação, porque às vezes eu falo bebê e é feto, tá? Então, sem querer, a gente fala bebê, neném, enfim. Mas é tudo relacionado ao crescimento do feto ainda intraútero, antes do bebê nascer, ainda na paciente grávida. A aula tem alguém, eu acho que está com o microfone ligado. Só dar uma checada aí para não dar interferência aqui. Aí. A aula, muito mais no final, eu vou falar um pouquinho de Doppler, de ultrassom com Doppler. Algumas coisas é um pouco mais específicos, complicam um pouquinho, mas assim, nesse momento de vocês, eu quero que vocês saibam, aprendem assim, pelo menos a função do Doppler, né? Que a gente, lá na enfermaria, os colegas vivem pedindo Doppler para todo mundo. Quem já passou comigo antigamente, eu até já falei, o pessoal acha que Doppler salva vidas. E não é bem assim, então a gente tem que saber para que a gente está pedindo e tentar, até para a gente interpretar. Só que, claro, que eu não quero que vocês saibam tudo, não vou aprofundar em Doppler, mas a aula fica um pouquinho mais complexa quando a gente chega nesse momento. Mas tudo eu vou falar o que eu quero que vocês saibam e o que geralmente a gente cobra mais em prova. Então, vamos lá. Restrição de crescimento. Para a gente falar de uma restrição de crescimento normal daquele feto, né? Então, a gente sabe que o crescimento fetal, ele depende de 3 estágios. O primeiro, que na maioria das vezes acontece no primeiro trimestre da gestação, que é a hiperplasia celular, que é quando ocorre a multiplicação das células. O estágio final é a hipertrofia celular, que é quando aumenta o tamanho das células, que geralmente acontece no terceiro trimestre. E esse intervalo aí do metade da gestação acontece as duas formas ao mesmo tempo, tanto hiperplasia quanto hipertrofia. E para um feto crescer de forma adequada, a gente sabe que isso envolve diversos fatores. A genética é um deles, né? E assim, é um fator principal, mas também depende da transferência materna, né? Transplacentária, de nutriente, glicose, sofre influências hormonais, sofre fatores placentários. Então, não adianta nada a paciente ter uma genética, nossa, a mãe e o pai têm 2 metros de altura, mas ela, no decorrer da gravidez, faz uma insuficiência placentária. Ou a paciente é super alta, o pai é alto, mas a paciente é extremamente desnutrida. Então, é aquele feto que não vai crescer de forma adequada. Então, para ele ter um nível de crescimento bom, precisa de alguns desses fatores. Porém, nem sempre na medicina a gente consegue ter um diagnóstico e um motivo para tal. Existem alguns casos que a gente não consegue descobrir, a gente não consegue ter o diagnóstico do que levou àquela restrição do crescimento. Ainda bem que é uma minoria, mas mesmo assim, às vezes ainda fica um ponto de interrogação na nossa cabeça. Aqui só resumindo, né, o crescimento fetal, ele divide na primeira, segunda e terceira fase. Primeira fase, geralmente, da hiperplasia. Primeiro trimestre, algumas literaturas colocam até 16 semanas. A fase de hipertrofia, que já é mais ali no termo, né, de umas 30, 32 semanas em diante. E essa metade da gestação que ocorre as duas formas de crescimento das células, tanto hiperplasia quanto hipertrofia. Uma coisa que a gente confunde muito e é meio semelhante é a definição de um feto restrito e um feto PIG, pequeno, porque existe aqueles fetos restritos, que alguma coisa patológica interferiu naquele crescimento, e existem os fetos PIG, que é aquele bebê só pequeno. Não tem nada de ruim, não tem nada patológico interferindo naquele crescimento. Porque o conceito das duas formas é a mesma.
que é o peso fetal menor do que o percentil 10. Então, quando a gente faz ultrassom, no final, o aparelho calcula o peso daquele feto e ele mostra qual percentil que aquele feto encontra de acordo com aquela idade gestacional. Tanto os fetos PIGs quanto os fetos restritos, ele vai mostrar um percentil menor do que o 10, né? Porém, a restrição é uma coisa patológica, então a gente tem que tentar descobrir o que está levando aquele feto ficar pequeno. E o feto PIG, geralmente, ele só é pequeno mesmo de natureza, né? De genética, na maioria das vezes. A restrição de crescimento, a incidência é um pouco desconhecida, porque o ideal seria cada população ter sua própria curva de crescimento, né? Mas isso a gente não existe, não temos ainda. No Brasil, a incidência é bem variada, né? De 6,8% a 15%, e é a segunda principal causa de morbimortalidade perinatal, perdendo nesses casos apenas para prematuridade, que é a primeira causa, né? E os fetos restritos, infelizmente, a maioria acaba também sendo prematuro. Mais para frente a gente vai ver o porquê. Qual o mecanismo da restrição de crescimento? Na maioria das vezes é a placenta que não está funcionando de forma adequada. Então, 70% dos casos de restrição de crescimento é por insuficiência placentária. Para aquele feto crescer de forma adequada, a gente sabe que a placenta ela tem que estar muito bem funcionante. Tem que estar ótima, perfeita, 100%? Não. A gente sabe que uma insuficiência de grau leve não vai interferir naquele crescimento daquele bebê. E o que é esse grau leve? Como que a gente diagnostica? Como que a gente fica sabendo o quanto que a placenta tem que funcionar? Pelo menos 70%. Então, 70% da placenta funcionando de forma adequada, que ótimo, aquele neném não vai ter quase nenhum prejuízo no seu crescimento e desenvolvimento. Agora, aquela placenta com menos de 70% de toda a sua área funcionante, aí já começa a ter as repercussões no crescimento do bebê. E como que a gente diagnostica essa funcionalidade da placenta, essa função placentária? Através do nosso queridíssimo Doppler. Então, o Doppler, nos casos de restrição de crescimento, principalmente pela insuficiência placentária, é indispensável. Então, se alguém perguntar para vocês qual a função do Doppler, além, né, claro, a gente sempre responde, avaliar a vitalidade fetal, né? Mas a principal também, principalmente quando a gente faz o Doppler da artéria umbilical, que a gente vai ver mais para frente, é avaliar a função da placenta. Então, função placentária a gente vê, diagnostica, né, através desse estudo Doppler. Então, vamos complicar um pouquinho mais. Aqui só resumindo, né, que uma oferta diminuída de oxigênio para o bebê, né, quer dizer, uma placenta não funcionando tão bem, né, ela vai diminuir tanto o aporte de oxigênio quanto o de nutriente. Além do neném fazer uma restrição de crescimento, uma hora ele vai começar a fazer hipóxia também, né, pela privação de oxigênio. E tanto essa restrição de crescimento quanto essa hipóxia tem algumas repercussões a longo prazo. Então, não é só aliar, é só durante a gravidez, nasceu o neném, pronto, ótimo, perfeito. Nenhuma sequela. Não. Já tem estudos hoje mostrando que esses nenéns que sofreram hipóxia e restrição de crescimento intraútero, futuramente eles podem ter, sim, alguma sequela relacionada a atraso no desenvolvimento, alguma atraso no neuropsicomotor, às vezes déficit de atenção, déficit escolar. Então, eles têm, sim, algumas sequelas futuras e já também tem estudos mostrando que esses fetos que sofreram restrição intraútero têm um risco mais aumentado de hipertensão, diabetes e todas essas comorbidades da parte cardíaca. Então, aqui resumindo o funcionamento da placenta, né? Então, o que começa a acontecer no bebê, no feto, né? Então, aqui uma placenta funcionando 100%, então ótimo. Aquele neném tá perfeito, recebendo quantidade
excelente de oxigênio e nutriente, não vai ter alteração nenhuma nele. Uma placenta não funcionando 100%, mas, ó, 90% dela funcionante, que bom, ela não tá 100%, mas também não vai ter prejuízo nenhum esse bebê, nem da parte de vista de hipóxia e nem de crescimento. Placenta já tá ali, no 70%. 70% da placenta, ela já não tá conseguindo manter aquele feto de forma adequada. Então, esse neném, ele começa a fazer uma hipóxia, ele começa a reduzir a sua velocidade de crescimento. Então, no ultrassom, a gente vai ver que aquele neném que estava crescendo e que talvez por algum motivo parou de crescer ou a sua velocidade de crescimento deu uma diminuída. Digamos que a função dessa placenta piorou. Só 50% dela que está funcionando. Isso sim, isso já tem uma repercussão pior, né, no bebê, então a hipóxia já está mais grave, o neném já começa a fazer aquela redistribuição do fluxo, que é a nossa famosa centralização fetal, né? Então ele já começa a prevenir, a preservar os seus órgãos-alvos, né, cérebro, coração, e ele já começa também a fazer um metabolismo anaeróbio. Digamos que essa placenta piora ainda mais, só 30% dela funcionante. Já é um bebê já grave, né, que já começa a fazer uma asfixia, um metabolismo anaeróbio, principalmente nos órgãos centrais, né, coração, digamos ele, e até ele morrer intraútero. Então, é isso que a gente não quer que aconteça, né? Então, a gente vai acompanhando esse bebê até a gente resolver o problema, a gente não vai, porque não tem tratamento, vocês vão ver mais lá para frente. Mas a gente não quer perder esse bebê. Ah, professora, então seria muito fácil. Quando o neném não tá, quando a gente vê que o Doppler tá começando a alterar, a gente tira o neném. Ok, seria a melhor opção. Mas aí a gente tem que colocar na balança a prematuridade. Porque se for um bebê de 27 semanas, por exemplo, que já tá aqui com a placenta 50% funcionante, se a gente tirar esse neném nesse momento, ele vai morrer da prematuridade. E se a gente deixar na barriga, ele pode ganhar alguns dias, algumas semaninhas a mais. Então, a gente tem que colocar na balança, acompanhar esses bebês de perto para a gente tentar tirar eles o mais tardiamente possível, antes de morrer, claro. Mas isso levando em consideração a idade gestacional. Ah, já é um bebê de 36 semanas e a gente vê que o Doppler está todo alterado, mostrando aí que ele já está com uma hipóxia grave. Não, aí ok, vamos tirar esse neném, já é 36 semanas, que bom. Então, é sempre colocar na balança e ver para que lado a balança pesa mais para a gente ter nossa conduta. Prof, é aí que já entra a centralização? Já entra com? A centralização? A centralização entra aqui, ó. Quando já tá ali nos 50%, que aí o bebê começa a fazer essa redistribuição de fluxo, tá? Mas é aqui que entra a centralização, que seria o melhor momento da gente interromper a gravidez. Mas, se for uma prematuridade extrema, a gente pode esperar piorar um pouquinho mais esse Doppler. Quando eu começar a entrar no Doppler, vocês vão entender um pouquinho mais o que é esse piorar o Doppler, que a gente às vezes espera isso acontecer. E isso por conta da idade gestacional, né? Que é aquele negócio, se tirar agora, morre de prematuridade. E aí, o que vale mais a pena? Esperar ou tirar? Então, sempre ver para que lado a balança pesa mais. Lá para frente, a gente vai entender um pouquinho mais do que é esse piorar o Doppler, tá? Quando começar a falar do Doppler. Quem fez a pergunta? Eu, Thaisa. Ah, tá. Vamos lá, seguindo. Classificação da restrição de crescimento. Isso aqui acho que todo mundo já ouviu falar algumas vezes, né? Senhor simétrico, senhor assimétrico. Realmente, essa classificação existe. Hoje em dia, em algumas literaturas, não usa mais esse tipo de classificação, mas ainda é muito cobrado. Geralmente, na literatura, é o que a gente, na maioria das literaturas, é o que a gente mais vê. Então, o tipo simétrico é aquele feto todo pequeno. Então, a cabeça, a barriga, os membros, ele é inteiro pequeno. É como se o agente agressor
né? Tipo, agente agressor, entre aspas, né? É o que está contribuindo para essa alteração de crescimento, ocorreu lá naquelas primeiras 16 semanas, que é no período de hiperplasia celular, né? Então, geralmente ocorre na fase mais inicial da gravidez, faz uma redução proporcional de todas as medidas corpóreas, né, do feto. As causas mais comuns para isso é causa genética ou alguma infecção congênita, droga e radiação, né, no início da gravidez. O prognóstico é bastante ruim, porque é uma coisa ruim já acontecendo desde o início, e é responsável por 10 a 20% de todos os casos de restrição. O tipo assimétrico, que é o nosso mais comum, né, que é ali 70% dos casos, a principal causa para isso é a insuficiência placentária, que é o que a gente mais estuda nos tipos de restrição, tanto que a aula vai falar muito de insuficiência placentária, justamente porque é a causa mais comum de restrição. É como se esse agente agressor atuasse mais no terceiro trimestre, que é aquela fase de hipertrofia celular. Então, a cabeça do neném geralmente cresce de forma adequada, o fêmur, os membros geralmente crescem de forma adequada, mas a barriga que ela fica mais pequenininho. Então, é aquele neném que nasce e a gente vê que tem um cabeção e a barriga, o tórax menorzinho. É meio desproporcional mesmo, olhando o bebê como um todo. O prognóstico é bom, né, desde que a gente saiba diagnosticar e acompanhar. O tipo misto intermediário é aquele que fica na metade do caminho, né? Não tá nem no começo, não tá nem no final, é naquela metade da gestação. A gente fica com um pouquinho de dúvida, nem diagnóstico, é difícil. Geralmente são nas pacientes tabagista, alcoólica. A sorte é que ele é mais raro, né? 5, no máximo 10% dos casos, então acaba que a gente não tem tanto no nosso dia a dia. O que a gente foca mais é no tipo assimétrico, que é o característico das insuficiências placentárias, que é aí que a gente vai aprender a conduzir. Aqui só resuminho, né, das causas e geralmente em qual fase que acontece e qual tipo de CIUR. Aqui só mostrando a curva de crescimento, né, a diferença de uma para outra. Então, o CIUR simétrico é aquele bebê sempre pequeno, né? Então, assim, ele tá crescendo, mas ele fica sempre abaixo do percentil 10, desde o início da gestação. O assimétrico é aquele bebê que no início ele até, assim, o crescimento tá normal, né? Tá entre o percentil 10 e 90, mas por algum motivo, no terceiro trimestre, ele começa a cair na curva de crescimento e vira uma restrição. Então, é a diferença de curva, né, de crescimento entre os dois tipos. Em algumas literaturas, a gente vai ver a classificação da restrição como precoce e tardia, tendo 32 semanas como a idade gestacional de corte. Esse aqui eu não vou entrar muito em detalhes, porque para a gente saber e classificar, a gente tem alguns critérios maiores e menores, só que é muito relacionado ao ultrassom. Então, como não é o objetivo, a função da aula, não vou entrar muito em detalhes, mas quero só que vocês saibam que 32 semanas é a idade gestacional de corte, porque se em algum lugar vocês lerem, CIUR precoce, é um CIUR antes de 32 semanas. Tardia, depois de 32 semanas. Agora, os critérios, não vou entrar muito em detalhes, não. As principais causas da restrição de crescimento. Então, aqui fica meio fácil da gente pensar, né? É só usar nossa lógica. As causas fetais, então, a gente sabe que as cromossomopatias, algumas malformações, algumas síndromes, né? Tudo isso. Alguma coisa que ocorre ali no período de embriogênese do bebê, isso pode, né, claro, levar a uma restrição de crescimento, a uma alteração no crescimento dele. Causas maternas, que são as infecções, uso de medicamento teratogênico, álcool, tabagismo, uso de drogas, radiação ionizante, a desnutrição, anemia. Então, algum problema materno que pode levar também a um transporte inadequado de oxigênio e nutrientes, né, da mãe para a placenta. Então, a desnutrição é uma delas, tabagismo, uma delas.
Causas placentárias é a gente pensar qualquer coisa na placenta ou no cordão umbilical que dificulta também esse transporte de sangue e oxigênio, né, entre a mãe e o bebê. Então, uma trombose de algum vaso placentário, uma artéria umbilical única, uma placenta de inserção baixa, velamentosa. Então, qualquer alteração placentária ou no cordão umbilical, a gente sabe que também pode dificultar esse transporte de oxigênio e nutriente para o bebê. Então, dificultaria o crescimento dele, né? Como que a gente faz o diagnóstico da restrição de crescimento? Primeiro de tudo, a gente tem que ter uma idade gestacional confiável, porque se a gente não tem a idade gestacional da mãe, como que a gente vai saber que aquele bebê está pequeno? Não tem como. Então, a gente precisa, obrigatoriamente, saber e ter uma idade gestacional para a gente poder fazer esse comparativo. Na rotina, na anamnese, no exame físico, na verdade, a gente pode suspeitar pela medida da altura uterina, né? E pelo ganho de peso materno. Então, aquela paciente que perde muito peso, aquela desnutrida, enfim, a gente pode suspeitar que o neném esteja crescendo de uma forma ruim. Mas o nosso padrão ouro, né, óbvio, é a ultrassonografia. Então, o nosso diagnóstico é no ultrassom, um peso fetal menor do que o percentil 10, né? Ou então aquela circunferência abdominal menor do que o percentil 10. Por que a circunferência abdominal? Porque eu falei que no SIUR assimétrico, a barriga ela é desproporcional ao tamanho da cabeça. Então, se a cabeça está normal e a barriga muito pequena, é um diagnóstico de restrição de crescimento. Lembrando que quanto menor o percentil de peso, maior a morbimortalidade perinatal, né? E aqui para vocês verem a gravidade da coisa, né? Um peso no percentil 3 aumenta até 20 vezes a chance de óbito fetal. Então, tomar cuidado com esses bebês restritos, porque eles sofrem mesmo dentro da barriga e a gente pode perder esses bebês se a gente não ter um diagnóstico, uma conduta e um manejo de forma adequada. E o Doppler é o nosso queridíssimo nesses casos, importantíssimos, porque se a gente está diante de um ultrassom com um peso fetal no percentil 8, e aí, esse bebê é PIG ou ele é restrito? Como eu falei lá no início da aula, restrição é uma coisa patológica, na maioria das vezes causada por insuficiência placentária. Então, a primeira coisa que a gente vai pesquisar nessa mãe é insuficiência placentária. Então, a gente tem que fazer o Doppler para a gente ver se aquela placenta está funcionando de forma adequada. Então, o Doppler é importantíssimo nesses casos para diferenciar o que é um feto PIG de um feto SIUR, né? E daí para frente, a gente precisa dele, é uma ferramenta que a gente precisa para ter esse manejo e essa condução desses bebês restritos. Ah, mas o bebê tem uma malformação já diagnosticada, então talvez a causa da restrição seja a malformação. Ah, a mãe teve uma infecção congênita, teve, sei lá, toxoplasmose. Então, talvez a toxoplasmose seja a causa do SIUR. E isso naqueles casos que a gente não diagnostica nada, o bebê está muito bem, obrigado, e da metade da gestação em diante ele começa a diminuir na curva de crescimento. Aí o Doppler e a insuficiência placentária a gente tem que ter como nossa primeira hipótese diagnóstica. Vamos lá. Tudo bem até então, gente? Então tá, que agora vamos entrar nas nosso famoso Doppler. Bom, até agora, o que eu quero assim que vocês saibam, né? O diagnóstico, né? Óbvio, da restrição de crescimento, a classificação, o que é um SIUR simétrico, assimétrico, e as principais causas da restrição de crescimento. Doppler, a gente avalia os vasos, né, sanguíneos, claro. Então, o primeiro vaso que a gente avalia é a artéria uterina, que é o vaso materno, lembrando que a mulher tem duas artérias uterinas, né, um do lado direito e uma do lado esquerdo, então tem que avaliar as duas.
a gente vai lá no Doppler, vai lá no ultrassom, procura a artéria uterina da mãe e joga lá o color, joga a corzinha e vai fazer lá a análise da artéria uterina. Aqui uma fotinha de uma artéria uterina normal, né? Então, ela com calibre bom, fluxo de sangue adequado, maravilhosa. E embaixo, a fotinha de uma artéria uterina ruim. Então, ela fica vasoconstrita, passa menos sangue, né? Óbvio. E no Doppler, a gente consegue avaliar essa vasoconstrição pelo índice de resistência dela. Esses índices que a gente tanto fala de resistência, pulsatilidade, tem algumas fórmulas para isso, mas hoje em dia o próprio aparelho que calcula. Então, a gente vai lá, pega a artéria uterina, pega lá o aparelhinho, a onda e pá, o próprio aparelho calcula. Aí a gente pega o valor, joga numa curva, que a gente tem uma tabela para isso, ninguém sabe de cor, tem uma tabela para isso, para a gente saber se essa artéria uterina, se esse calibre tá bom ou tá ruim. Ah, e tá bom, ótimo. Mostra-se que o fluxo que tá chegando para esse útero tá normal. Ah, não, a artéria uterina tá ruim. Mostra-se que ela tá com uma resistência aumentada, então tá chegando menos fluxo de sangue, né, para o útero. Porque a artéria uterina leva sangue para o útero, para a placenta. Então, a função principal da artéria uterina é avaliar o fluxo útero-placentário, né? O tanto que eu tô mandando de sangue para o meu útero, que consequentemente vai mandar para a placenta. Então, se perguntarem para vocês qual a principal função da artéria uterina, avaliar fluxo útero-placentário. Ponto. Próximo vaso que a gente avalia. E lembrando que a artéria uterina é um vaso materno, tá? Agora a gente passa para o próximo vaso que a gente avalia no Doppler, a artéria umbilical. Importantíssimo, porque é aqui que nos mostra a função da placenta. Então, vamos lá. Qual a principal função da artéria umbilical? Avaliar insuficiência placentária. Então, avaliar a função placentária, avaliar o quanto que aquela placenta está funcionando. Mesma coisa, a gente vai lá na artéria umbilical do bebê, joga lá o Doppler, mostra a onda, que tem vários tipos de onda, que vai mostrar pra gente, e o próprio aparelho calcula tanto o índice de resistência quanto o índice de pulsatilidade. Ah, uma artéria umbilical normal, mostra-se que aquela placenta está ótima. Neném não está em sofrimento, porque está chegando, ela está funcionando pelo menos mais que 70%. Então, beleza. Aquela artéria umbilical, ela mostra-se uma diástole zero ou uma resistência aumentada, mostra-se que ela está vasoconstrita, que ela já está com fluxo de sangue ali menor do que era para estar. Mostra-se que essa placenta já não está funcionando tão bem. E à medida que essa insuficiência placentária vai piorando, isso o Doppler também vai nos mostrando algumas coisas a mais de piora. Então por que a hora que a gente vê que a umbilical está alterando, quando a placenta a gente vê que já não está funcionando tão bem, a gente já não tira esse neném? Dependendo da idade gestacional, a gente tira sim. Se for muito prematuro, não. A gente espera piorar mais essa insuficiência placentária. Justamente para a gente ganhar um pouquinho de tempo aí, de dias, para esse neném. Próximo vaso que a gente avalia. Então, aqui, a placenta tá ruim, mas vamos esperar piorar mais. Então, quando ela já está 50% da sua funcionalidade, é quando começa a acontecer a centralização fetal. Por quê? Aquele neném que já está em hipóxia, ele já está convivendo com baixa oferta de oxigênio, então eu preciso preservar os meus órgãos vitais. Então, ele vai mandar mais fluxo para o cérebro e para o coração, mais sangue, né? Para o cérebro e para o coração. E a centralização nos mostra isso. A gente pega a artéria cerebral média do bebê lá no cérebro e avalia ela.
a gente vai ver que o fluxo de sangue que está chegando lá é muito, ela vai estar bem vasodilatado. Então, a gente mostra, a gente avalia através dela essa vasodilatação. Então, ela vasodilata justamente para receber mais fluxo de sangue para preservar o cérebro, que é um dos órgãos vitais dele. Aqui, a centralização é como se 50% da placenta já tivesse ido para o pau, só 50% que está funcionando. Vamos tirar o neném? Dependendo da idade gestacional, vamos. Mas, se for muito prematuro, não. Vamos esperar essa placenta piorar mais. E qual o próximo vaso que a gente avalia? É o ducto venoso. Lembrando que o ducto venoso é uma veia, né? É a comunicação da umbilical com a veia umbilical com a veia cava inferior. Então, é uma comunicação que o feto tem, né? Ducto venoso a gente só tem enquanto é feto, depois ele não é mais, né? O ducto venoso. Então, a gente avalia ele. O que ele nos mostra? Ele avalia a nossa função cardíaca. Então, aqui na centralização, a gente está vendo que é um bebê grave, que ele já está ali preservando o coração e o cérebro, porque ele já está grave, mas vamos esperar ele ficar gravíssimo para a gente tirar ele. Então, o momento da gente tirá-lo é quando ele está gravíssimo e antes de morrer, com certeza. E isso depende da idade gestacional. O ducto venoso nos mostra isso, tipo assim, é o ápice, é o máximo que a gente pode esperar, é a alteração desse ducto venoso, porque ele mostra a função cardíaca. Então, se a gente vê que o ducto venoso já está alterado, mostra-se que esse coração já está entrando em falência. Então, é hora de tirar, senão esse neném vai morrer. Então, aí a gente interrompe a gravidez. Então, o Doppler, a gente pode ir acompanhando até alterar todos esses vasos e chegar no ducto venoso e a gente ver o ducto venoso alterado e interromper essa gestação. Qual é o nosso grande problema em tudo isso? A gente precisa de um centro de referência, né, de um hospital de alto risco e que a gente consiga acompanhar esses nenéns. Coisas inviáveis de acontecer no hospital geral. Por quê? Lá, a gente faz Doppler só segunda-feira. E esses nenéns que já estão gravíssimos, não tem como fazer Doppler uma vez por semana. Aqui, a gente tem que fazer Doppler, às vezes, todos os dias, justamente para a gente pegar o momento certo de interromper a gestação. Então, se o bebê já está centralizado, a gente vai esperar até a semana que vem para repetir o ultrassom? Pode até ser que dê certo, que o neném aguente, mas pode ser que não. Então, é colocar na balança e ver o que vale mais a pena, dependendo do lugar que a gente está. Na fêmea, por exemplo, lá tem ultrassom todos os dias. Então, um bebê centralizado, não necessariamente a gente interrompe a gravidez lá, porque a gente sabe que amanhã a gente consegue fazer Doppler e reavaliar esse bebê. A gente sabe que depois da manhã a gente também consegue fazer Doppler e reavaliar. Então, lá a gente tem uma conduta diferente por conta de recursos, né? Então, no hospital geral, a gente pega um ultrassom com centralização fetal, que é um neném grave, a gente já interrompe a gestação por não condições de acompanhar, talvez diariamente, ou um dia sim, um dia não, aquele neném, tá? Então, a gente tem que pensar nisso também, pensar onde estamos, que hospital que tá, se tem condições de levar esse neném adiante para a gente acompanhar o ultrassom antes de interromper. Isso falando naqueles nenéns prematuros extremos. Já é um neném de 33 semanas, 34, com uma maturidade fetal já presumida, aí a gente até pode pensar sim em interromper. Agora, os neném muito prematurinhos, a gente tenta esperar o máximo que a gente consegue na piora desse Doppler para interromper. Então, todas as vezes que vocês lerem caso clínico, questão de prova, uma restrição de crescimento, conducto venoso alterado, é um bebê gravíssimo. Então, a gente interrompe. Se falar ainda que a onda A do ducto venoso é reversa, é o que eu falo, tudo em Doppler.
que vocês lerem que está escrito alguma coisa reversa, é grave também. Então, se falar onda reversa, é um bebê gravíssimo, quase morrendo. Então, corre, tira esse neném, senão ele morre embaixo do nosso nariz. Então, ducto venoso é o último vaso que a gente avalia no Doppler. E é o pior, né? Ou digamos assim, é o último a alterar. Então, na sequência, são esses 4 vasos que a gente avalia de rotina, né, nos nossos bebês, no nosso ultrassom. No bebê não, que a uterina é da mãe, né? Mas são os 4 que geralmente de rotina, quando a gente pede ultrassom com Doppler, que são os que a gente avalia. Então, a artéria uterina, função dela, avaliar fluxo útero-placentário, né? Próximo vaso que a gente avalia, artéria umbilical, que a principal função dela é avaliar a função placentária. Próximo vaso que a gente avalia, artéria cerebral média, que a função é avaliar a centralização fetal, que é a preservação, né, dos órgãos nobres, que faz vasodilatação na artéria cerebral. E o quarto vaso que a gente avalia, que é o ducto venoso, que é a principal função dele é avaliar a função cardíaca, né? Então, ele alterado mostra-se que o miocárdio, aquele neném já está entrando em insuficiência cardíaca e já morre. Então, vamos agir. O problema de tudo isso é que, como é uma doença relativamente da placenta, assim como a pré-eclâmpsia, a gente não consegue tratar. O único tratamento é tirar a placenta, né? Então, o tratamento definitivo para todas as doenças causadas por insuficiência placentária é parto. Mas vai depender muito da idade gestacional. Então, a importância é a gente ter um diagnóstico, é a gente tentar saber a etiologia daquela restrição de crescimento, para a gente fazer o manejo adequado, avaliar a vitalidade e a maturação fetal e definir qual que é o melhor momento para tirar aquele bebê. E como que a gente vai fazer esse manejo nessa gestação? Ultrassom. Então, a gente vai ficar acompanhando, fazer ultrassom seriado para acompanhar o peso e a biometria daquele bebê. Vai ficar fazendo Doppler com toda certeza. Ah, mas de quanto em quanto tempo o Doppler? Aqui não tem receita de bolo, vai depender do que alteração o Doppler tem, vai depender de qual a idade gestacional daquele bebê. Tem paciente que consegue fazer Doppler uma vez a cada 15 dias, dependendo se for alterações leves. Tem paciente que já é mais grave, que tem que fazer diariamente. Então, não é receita de bolo, não tem como a gente falar de quanto em quanto tempo você tem que fazer o Doppler, em casos de restrição de crescimento. A gente sabe que o desfecho neonatal depende muito da idade gestacional, claro, né, da época do parto, da época do nascimento do bebê. A gente tenta conduta expectante sempre, né, que dá, até pelo menos 34 semanas, né, então nos bebês graves a gente tenta chegar até 34 semanas no máximo, por conta da maturidade fetal presumida. Naqueles bebês não tão graves, a gente tenta chegar até 37 semanas, até o termo. Não é para chegar mais do que 37 semanas, aqui tanto em pré-eclâmpsia como em qualquer doença que a causa é a insuficiência placentária. Para que chegar até 40 semanas, se a placenta está ruim? Se a placenta está insuficiente, não tem sentido a gente tentar chegar com uma gestação até 39, 40 semanas. Então, toda restrição de crescimento acima de 37 semanas é a interrupção da gestação. Não é para ficar grávida acima de 37 semanas, sendo restrição de crescimento. E se for grave, tentar chegar no máximo até 34 semanas. Aqui só mostrando as ondas do Doppler, né? Isso aqui só para curiosidade mesmo, do que é uma onda, o que é uma artéria umbilical normal, o que é uma cerebral média normal, o que é um ducto venoso normal, e olhar e mostrar, e ver, né? Às vezes só pela ondinha, mesmo sem os valores dos índices de resistência, a gente consegue saber que está alterado. Então, aqui só mostrando, ó, tudo que é reverso, ó, diástole reversa, onda reversa, tudo que é reverso fica aqui no extremo, que é ruim. Então, tudo que vocês lerem que for reverso é grave. O bebê tá ruim.
E vou passar, mas é um fluxograma. Esse aqui é o final do fluxograma. Depois eu quero que vocês leiam, só a título assim de curiosidade, de conduta. Isso aqui é o que a gente faz, qual a nossa conduta diante de certas alterações no Doppler. Ah, e de quanto em quanto tempo que a gente precisa fazer o Doppler? Então, vai depender do que tem alterado naquele ultrassom, para a gente saber de quanto em quanto tempo a gente vai fazer o Doppler. Aqui é decoreba, não quero que vocês decoram, eu não sei decorar, eu tenho essa tabelinha no meu celular, porque eu faço ultrassom. Então, assim, para vocês, não precisa decorar. Mas, alguns pontos chaves eu quero que vocês saibam. Por exemplo, um bebê restrito, então, ó, um peso menor do que o percentil 10, com uma artéria umbilical anormal. Então, assim, esse neném tem uma insuficiência placentária, mas ele ainda não está centralizado. Mas é um neném relativamente que tem um grau leve de hipóxia. Esse bebê, o Doppler semanal, e a interrupção dele é com 37 semanas, e pode sim a gente induzir, pode ter parto normal. Então, as restrições de crescimento leve, o neném pode nascer de parto normal, a gente pode induzir, pode chegar no máximo até 37 semanas, só que a gente sabe que ele pode fazer sofrimento durante o trabalho de parto ou durante a indução. Então, tem que ficar de olho nesses nenéns. Tem que ficar com uma monitorização boa durante a indução ou durante o trabalho de parto. Mas aqui eu só quis mostrar que a gente pode sim fazer parto normal em neném restrito, com artéria umbilical alterada, mas desde que não esteja, né, centralizado. Tudo que tiver aqui, ó, o ducto, aí vamos para o outro extremo da tabela. Várias coisas alteradas, e o ducto venoso, que é o último vaso que a gente avalia, com onda A reversa, isso aqui é um bebê pré-óbito. Isso aqui a gente interrompe imediatamente. Ai, professora, mas o neném tem 28 semanas. Não me interessa. Aqui vai ter que tirar o neném, senão ele vai morrer dentro da barriga. Ah, não dá tempo de fazer a dose do corticoide? Não, não dá tempo. Não dá tempo, porque a dose de corticoide é o quê? 24 horas, né? Faz uma hoje e outra amanhã. Até esperar a segunda dose de corticoide, esse neném já morreu. Então, bebê grave, conducto venoso com a onda A reversa é parto agora, independente da idade gestacional. Em alguns outros casos, dá tempo da gente fazer corticoide, ficar monitorizando. Em alguns casos, ó, Doppler semanal, Doppler diário. Então, a gente consegue, dependendo de onde a gente estiver, fazendo esse segmento. Não é a nossa realidade no Hospital Geral. Lembrando que lá tem Doppler uma vez por semana. Então, algumas alterações a gente já prefere interromper, fazer corticoide interrompe para não ter surpresas desagradáveis. A assistência ao parto é individualizado, né? Então, assim, a gente pode sim fazer parto normal em feto restrito, lembrando que ele tem um risco, uma chance mais aumentada de fazer sofrimento, né? Lembrando de não induzir bebê prematuro extremo com peso menor que 1,5 kg, porque a chance de fazer hipóxia e morte intraparto é maior, né? Então, aqueles prematuros extremos, a gente dá preferência, talvez, para cesárea. Evitar o uso de analgésico, sedativo, porque já é um bebê que já tem um grau ali de hipóxia, de sofrimento. Então, senão a gente vai sedar e chumbar mais ainda aquele bebê. Recorrência existe, como é uma doença, na maioria das vezes, placentária, assim como a pré-eclâmpsia, existe a recorrência. Então, toda vez que a gente tem uma gravidez, um feto restrito, a chance de acontecer novamente existe. Aqui falando da restrição por causa placentária, não por conta de infecção, cromossomopatia, nada disso. Aí a recorrência não tem, né? Cada um com a sua. Mas aqui falando de recorrência em casos de insuficiência placentária, tá? E assim como a pré-eclâmpsia, existem
rastreio, né, com a nossa artéria uterina no primeiro trimestre, e tem a nossa prevenção, que também é com o AS e o cálcio. Então, toda paciente que tem história prévia de restrição de crescimento, na próxima gestação ela tem que fazer profilaxia com AS cálcio, porque evita, previne a insuficiência placentária, igual na pré-eclâmpsia. Então, lembrar na restrição de crescimento também. Além de, claro, paciente que fuma, cessar o tabagismo, que tudo isso piora toda a vascularização, paciente com trombofilia, lembrar sempre de usar heparina, Clexane, porque tudo isso melhora também vascularização, né? Nosso diagnóstico, lembrar que o ultrassom é o padrão ouro, junto com o Doppler, né? Porque a gente precisa do Doppler para diferenciar os casos de restrição dos casos de PIG, e o Doppler que faz o diagnóstico mesmo de insuficiência placentária. Então, ele não tem como a gente descartar e não usá-lo. As curvas personalizadas, elas poderiam nos ajudar, por quê? Porque cada região, cada país, ele tem um padrão de crescimento diferente do outros, né? Então, os chineses, por exemplo, não crescem igual aos brasileiros. E isso poderia nos ajudar e talvez ter um diagnóstico melhor. Só que ainda é inviável, tanto que a gente usa a curva de Hadlock hoje em dia, que é americana. Então, assim, isso poderia nos ajudar e facilitar nosso diagnóstico e talvez ter uma incidência melhor, né, desses casos na nossa região, no nosso país. Lembrando que a interrupção da gravidez nos casos de insuficiência placentária é a nossa única tratamento, né, a nossa única alternativa, mas tudo vai depender da idade gestacional da paciente. Nossa condução é sempre pelo Doppler, perfil biofísico fetal, né, que também é um exame que avalia a vitalidade. A gente vai tentar levando esses casos até o máximo que a gente conseguir. Se a gente vê que o bebê está ficando grave, está piorando, lembrar de já fazer o corticoide para dar tempo, né, com antecedência desse neném ter algum benefício. E se for interromper, lembrar também do sulfato de magnésio para neuroproteção fetal, que também ajuda nos quadros neurológicos desses bebês. Então, sempre colocar na balança e ver o que vale mais a pena. Esperar, repetir o ultrassom e acompanhando esse bebê, ou interromper a gestação. Esse é o nosso maior desafio, é a nossa maior dificuldade, é definir o melhor momento de interromper, levando em consideração a prematuridade do neném e o serviço que a gente está, né? Ninguém vai tirar um bebê extremamente prematuro para ele morrer aqui fora, não. Então, a gente tenta levar o máximo que a gente consiga, mas também não é para fechar o olho e deixar ele morrer dentro da barriga, tá? Então, é isso. Dúvidas? Vamos lá, comecem. Quem começa? Ninguém? Pronto. Vou ligar minha câmera. Quem vai? Pode falar primeiro. E aí? Pode ir? Pode. Já que o Doppler é para avaliar a vitalidade fetal, geralmente, então, numa gestação, num pré-natal de baixo risco, de risco habitual, a gente não precisa solicitar, então, né? Teoricamente, não, né? Tanto que no protocolo do Ministério da Saúde, paciente de baixo risco não faz Doppler, justamente por conta disso. Se é para avaliar a vitalidade, se é uma paciente de baixo risco, por que o neném faria sofrimento fetal? Então, tipo, não precisa pedir. Mas todo mundo pede, né? Ah, tá. Como eu falo, o pessoal acha que Doppler é tipo, o Doppler tá normal, tá tudo certo, aquele bebê não tem risco, tipo isso. Mas, teoricamente, não precisa pedir. Certo. E, assim, não existe nenhuma previsão desse comprometimento, né? Eu sei que segue essa ordem, uterina, umbilical, cerebral, médio, mas, assim, o tempo de evolução, não há nenhum fator de risco que vai falar,
é pior ou não, né? Não dá para saber. Por isso que até a nossa conduta, tipo assim, de quanto em quanto tempo fazer Doppler, não tem como saber. Porque cada paciente evolui de um jeito. Tem paciente que em uma semana, assim, vai do grave a gravíssimo. Tem paciente que às vezes, tipo, lá no Hospital Geral, não sei se vocês estavam lá no 5º ano, eu nem lembro, mas o que aconteceu? Tinha uma paciente internada com 26 semanas, era uma pré-eclâmpsia grave, 26 semanas, e o neném centralizado. E aí lá, o que a gente faz com o bebê centralizado? Parto. Só que daí, porra, 26 semanas a gente ficou com dó. O Morales fazia o Doppler toda segunda-feira nela, e eu fazia na quinta, quarta, quinta. Então ele fazia segunda, ela estava ciente dos riscos e tudo mais, né? Claro, é um bebê grave, já centralizado, com 26 semanas. Ele fazia na segunda, eu fazia na quinta. Ele fazia na segunda, ele fazia na quinta. A gente ganhou umas 3 semanas com isso. Aí o ducto alterou e a gente teve que interromper. Mas 3 semanas o neném ganhou dentro da barriga, entendeu? Melhor do que ter tirado lá atrás com 26. Então, em alguns casos, a gente consegue fazer isso. Mas eu já vi neném que em uma semana, tipo, fica grave, gravíssimo. E não tem assim, ai, mas por quê? Tipo, não tem como saber. Não tem fator de risco. Não dá. Porque a placenta, a gente não consegue controlar a placenta. Então, às vezes, a placenta piora a função muito rápido. Claro que paciente tabagista tem um risco mais aumentado de piorar, paciente pré-eclâmpsia tem um risco mais aumentado de piorar, paciente que já tem uma doença de base mais grave, claro, tem um risco mais aumentado de piorar. Mas paciente que só faz insuficiência placentária assim aleatória, não tem como saber. Certo, obrigada, prof. De nada, Ana. E Camila. Assim, na verdade, é o desafio da diferença de PIG e de SIUR. Porque os dois, o percentil vai estar menor do que os dois, o peso vai estar menor do que o percentil 10. No SIUR, na restrição, o peso tem que estar muito baixo. Então, assim, mesmo o Doppler estando todo normal, mas um peso fetal menor do que o percentil 3, ele é considerado SIUR mesmo. Porque é muito baixo o peso, tipo assim, é um crescimento extremamente ruim, péssimo. Então, é alguma coisa que tem ali para estar fazendo esse neném não crescer. Então, a gente assume como se fosse uma coisa patológica. É um peso fetal menor do que o percentil 3. Ou ele ter alguma alteração de Doppler, ou uterina, ou umbilical. Então, assim, todo neném no ultrassom pequeno precisa obrigatoriamente fazer Doppler, justamente para a gente ter essa diferença. Se é SIUR ou se é PIG. Doppler todo normal e o percentil 8, digamos, provavelmente ele é um PIG. Agora, Doppler todo normal e percentil 1, percentil 2, é uma restrição, porque é um peso extremamente baixo mesmo. Aí a gente assume como restrição de crescimento e faz todo o protocolo de restrição. Agora, um peso acima do percentil 3, só que menor do que o percentil 10, com Doppler normal, e não tendo outra alteração de malformação, infecção, a mãe não ter usado nenhuma medicação teratogênica, né, no início, não é desnutrida, nada que a gente veja, se não achar nenhuma outra causa, é PIG. Agora tem que ver o percentil que estava esse neném para ela ter falado de SIUR ou não, entendeu? De nada. Ou então, assim, Camila, só complementando sua pergunta. Por exemplo, é um neném que durante toda a gravidez estava crescendo de forma adequada, bonitinho.
Aí no final, lá no, sei lá, 34 semanas, a gente vê que ele teve uma queda no crescimento. Alguma coisa levou ele a parar de crescer. Aí você concorda que ele já não é mais um pig, né? Por que que ele é pig só agora? Lá atrás ele estava crescendo bem, agora ele é pig. A gente consegue também considerar esses bebês como restrito, porque a gente viu que o crescimento dele começou a ficar ruim a partir de certo momento já no final. Entendeu? Então, alguma coisa dali para frente piorou que ele caiu na curva. Isso é difícil a gente falar numa paciente que a gente atende hoje no pronto atendimento, por exemplo, porque a gente não sabe como que tá bonitinho vindo a curva de crescimento no ultrassom dela, entendeu? Em consultório é mais fácil porque a gente está acompanhando o percentil, o paciente vai todo mês, a gente acompanha o crescimento. Agora, em pronto atendimento é difícil, porque a paciente chega lá de paraquedas com um ultrassom e a gente quer fazer um diagnóstico baseado naquilo. É difícil. Mas se a gente vê que é um neném que estava crescendo bem, que a partir de um momento ele caiu na curva, provavelmente é algo patológico que fez ele parar de crescer por algum motivo. E aí, se o percentil estiver baixo, é uma restrição. Talvez por isso que ela... Mas teria que, assim, não sei te afirmar, entendeu? Teria que ver o ultrassom, teria que ver o percentil, ver Doppler, se tinha alguma alteração em uterina, que seja, no quê? Quantas semanas que era? Aí, enfim, aí interrompe. Se é restrição... É. Aham, que daí realmente, se é restrição, aquilo que eu falei, no máximo 37 semanas, porque daí para frente vai só piorar o quadro. E taquicardia fetal sustentada é um sinal de sofrimento fetal, né? Então, cesárea. Aí teria só que ver depois, assim, o peso que nasceu o neném. Às vezes, amanhã, se você estiver na enfermaria, para ver o peso do neném, às vezes o ultrassom, com qual percentil ele estava, que aí a gente consegue ter um diagnóstico mais certinho, né? De nada. O que mais? Olha lá, hein? Se vocês errarem minha questão de prova, quero ver. Tudo certo, gente? Falem comigo. Acho que sim, prof. Obrigado pela aula. Então tá bom. De nada. Imagina. Prof, Imagina, você gente. consegue mandar o slide? Mando. Me manda um e-mail, alguém aí, um WhatsApp com e-mail, que daí eu mando e aí vocês repassam. Tá bom, obrigada. Prof, pode ficar. Muito obrigada pela aula, prof. Foi ótimo. Imagina, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, Beijo. obrigada.